A paz! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Cláudio Piragini e esse é o podcast da Igreja Evangélica Quírios, podcast de liderança. E nós estamos numa série falando sobre o Bob. Quem é o Bob? O Bob é um personagem que nós criamos para ajudar você a administrar melhor as suas despesas, as suas receitas pessoais. Então, se você voltar lá atrás, nós já devemos estar no sexto, sétimo podcast sobre o Bob. E ele é todo com storytelling, contando um pouquinho daquilo que a gente tem imaginado. Então, pegamos o Bob endividado e falamos algumas coisas que o Bob pode fazer para sair da dívida. Depois falamos sobre orçamento familiar, falamos sobre despesas e emoções. Viemos falando agora sobre a regra do 1%, como é que você pode fazer para poupar, a importância de poupar, de você se tornar o seu próprio banco, né? E agora eu vou falar sobre isso, sobre a questão da gente ter a regra das 3 cestas e como é que você nunca mais vai pagar juros. Tema de hoje, nunca mais pague juros. Nunca mais pague juros. Uma das coisas mais difíceis, mais complicadas dos nossos dias é a quantidade de juros que nós pagamos. São muitos, muitos juros. São coisas assim que a gente às vezes nem percebe pela quantidade de nuances que eles têm. Por exemplo, há 1, 2, 3 dias que você estoura sua conta lá por uma questão de dias da semana mesmo. Aí o banco tem lá um cheque especial para você, um contrato de especial, e esse contrato vai vir uns juros depois. Aí você estourou lá uma diferença pequena, era só para cobrir 3 dias, porque daqui 4 dias você ia receber seu salário, mas o mês fechou, você não conseguiu se programar com algumas despesas. Pronto, estourou a conta, já vem uns juros ali para você pagar. Cartão de crédito é um juros abusivo, um juros terrível, né? Como é que a gente se livra disso? Muita gente não percebe, não consegue pagar o cartão de crédito inteiro esse mês que vem já vem um juros gigante. Aí você já tem mais um juro, mais com as despesas, chega uma hora que isso vira uma dívida incrível. Pessoas pagam muitos juros também em financiamentos pessoais, né? Pedem o CNPJ de algum parente aposentado para tentar pagar menos juros, mas continuam pagando juros. Pagamos juros de financiamento, financiamento de carro, financiamento de casa, crédito estudantil. A verdade é que o poder para se endividar é enorme. Não tem, se você olhar lá no seu extrato de banco, você vai ver lá um monte de crédito consignado, crédito com a avaliação do bem imóvel, tem muita coisa aí que você possa se endividar. Então, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então a gente vai entrar no nível mais avançado. Qual é o nível avançado? Primeiro você aprendeu a viver com o que ganha. Eu já falei aqui algumas vezes, você precisa retardar o teu padrão um pouco. Retarda o teu padrão, né? Põe ele um pouquinho para trás. Você podia estar vivendo num nível melhor, mas você retardou 2, 3 anos atrás nas despesas, nos lugares que você frequenta, nas coisas que você quer fazer. Para quê? Para você poder começar agora a entrar num nível diferente, no nível onde você vai fazer o dinheiro trabalhar para você e você vai ter recursos desse dinheiro. Então é muito importante isso. Eu chamo isso da regra das 3 cestas. Eu vou ensinar essas regras das 3 cestas e vou tentar ensinar, pelo menos, tentar ensinar as 3 hoje, mas eu não sei se eu vou conseguir. Vou tentar, senão a gente continua no próximo podcast. Em primeiro lugar, nessa questão da regra das 3 cestas, é que a gente precisa entender. A partir do momento que você entende que há um poder, né, na regra do 1%, que eu já falei no podcast passado eu falei a regra do 1%, que você vai começar a guardar um pouquinho por mês, tal, isso vai virar com poder acumulativo dos juros compostos, com a frequência, com o tempo, com a distância. Quanto maior o tempo, melhor o recurso que você vai conseguir juntar, com o hábito, isso aí vai virando uma reserva para você. Aí a gente quer viver. Essa é uma pergunta que a gente faz. Como é que eu faço então para... Eu não quero só poupar, eu quero viver, eu quero também poder aproveitar um pouco a minha vida, porque eu não sei o dia de amanhã,
Eu não sei se eu vou viver para sempre, aí, mais 10, 20, 30 anos. Para sempre ninguém vai viver, viu, gente? Pode tirar isso da sua cabeça. Não, mas eu quero falar assim, eu não sei se vocês que eu vou viver mais 10 anos, 20 anos, então você não aproveitar hoje, que eu escuto muito isso, mas se eu não aproveitar, alguém vai lá, vai usar o que eu tenho, como é que eu vou fazer? Então a gente criou uma regra aí, que é a regra das 3 cestas. E a primeira cesta é a regra que vai te ajudar a não mais pagar juros. A partir de agora você vai ser dono do seu próprio banco. E isso é muito importante para a gente entender. Então, na regra das 3 cestas, a primeira cesta é a regra para que você possa ter uma reserva financeira de emergência. Essa reserva financeira, ela vai vir justamente para ajudar você nesses momentos aí. Ó, eu estourei o cartão esse mês, mas o mês que vem tem uma entrada maior, eu poderia cobrir, mas eu vou ter que pagar juros o mês inteiro para o cartão para eu poder cobrir esse cartão mês que vem. Então não, você não vai pagar juros o mês inteiro porque é muito caro. Você vai pegar o dinheiro da sua reserva que você criou, mas a reserva de emergência, como se fosse teu banco. Você vai dar o nome lá, Banco do Almeida, Banco do Francisco, não importa, vai estar lá o nome dele. É o teu banco. Tem o Bradesco, tem o Itaú e tem o teu banco. Esse banco, você vai guardar um percentual, um valor ali durante um período até formar uma reserva para você. Então, a primeira cesta das 3 que a gente vai ter de investimento e aplicação, a primeira cesta é a cesta da reserva. Quanto que é essa reserva? Bom, isso depende do que você precisa e do que você se sente seguro. Talvez 3 meses de salário esteja bom para você? 3 meses de salário para mim está bom. Já dá para cobrir uma emergência. Alguns especialistas dizem que o ideal é você ter 6 meses de salário. Eu acho até isso um pouco exagerado, né? Muito grande, às vezes não dá para ter 6 meses. Então, como é que você faz? Primeira parte, você vai pegar um percentual do valor que você está guardando e você vai ajuntando nessa regra, nessa cesta de emergência, durante um período até você formar esses 3 salários seus. Esse dinheiro vai ficar aplicado, você não vai mexer nele. Toda vez que você tiver uma emergência, imprevistos acontecem. As pessoas sempre dizem para mim, mas eu não consigo guardar dinheiro porque tem muito imprevisto, as coisas vão acontecendo, os problemas vão surgindo e eu não consigo, eu guardo e tenho que tirar. Normal, todo mundo é assim, todo mundo tem imprevisto. Fura um pneu, um orçamento chega que você não está esperando, um valor vem que não está na tua conta, né? Que você não deveria, não se previsionou para ele, não estava na sua previsão, não tem problema. Você vai lá, pega emprestado de você mesmo e cobre aquele buraco com o objetivo de voltar esse dinheiro depois para essa cesta da emergência. Então deixa eu contar uma experiência que eu tive uma vez. Teve uma vez que eu fui viajar com a minha família, e foi uma coisa interessante, nós estávamos passeando, estava muito gostoso e tal, só que chegou no meio da viagem ali, eu percebi que o dinheiro que eu tinha previsionado para a viagem não ia ser o suficiente. Aí eu comecei a ficar nervoso, comecei a ficar estressado, falei, puxa, eu não vou poder fazer isso que eu queria, nunca mais vou, não sei se eu vou voltar para esse lugar de novo, eu não vou ter essa oportunidade e tal. Aí eu me lembrei que eu tinha uma reserva na minha reserva de emergência, na reserva do banco lá. Então, essa reserva estava guardada. Eu fui lá, peguei emprestado para mim, usei ali o que eu tinha que usar, fiz o passeio que eu queria fazer. No outro mês, eu fui e devolvi o dinheiro, demorou acho que 2 meses para conseguir devolver todo o dinheiro que eu precisei pegar emprestado. Devolvi lá em 2 meses todo o dinheiro que eu precisava e me paguei e voltei a fazer as outras cestas. Então a cesta de emergência, ela funciona para isso. Ela não é para você gastar com coisas que você não precisa. Ela é para cobrir pequenos buracos. Chegou esse mês e o dia 27 caiu na quinta-feira e você recebe dia 5 e vai ser só na outra sexta e essa semana você não se previsionou e você está sem grana. Eu vou estourar o cartão. Não vai estourar nada. Você vai lá, pega o dinheiro, cobre e depois você guarda, devolve para você mesmo. Mas e os juros que eu perdi? Bom, os juros que você perdeu, na grande maioria das vezes, é muito inferior aos juros que você vai pagar. Nem se compara, nem se compara. Então é muito melhor você perder os juros da aplicação do que ficar pagando juros para banco e para financiamento. E até tem gente aí que se envolve com agiota, que é uma coisa até perigosa, né?
você vai acabar tendo problema na tua vida. Então, essa regra das três cestas, a primeira cesta tem a ver com essa cesta de emergência. Como é que a gente vai fazer, então, para a gente criar essa cesta de emergência? Lembra da regra do 1%, você começou a guardar com o que você podia. Eu posso guardar 5% do meu salário, eu posso guardar 7%. Maravilha, você vai pegar esse 7%, vai abrir uma conta de aplicação. Essa conta deve ser uma conta, mesmo que não dê tantos juros para você, mas que você tenha uma liquidez mais rápida, que você possa sacar a hora que você precisar, sem pagar nada, sem ficar com o dinheiro preso, sem ter que esperar 30 dias para o dinheiro sair. Essa é uma regra que você vai procurar uma aplicação, um CDB da vida, uma coisa que seja bem rápida para você poder ter. Você vai guardando esses 7% aí durante um ano. Vamos pensar que você conseguisse guardar 10%. Se você conseguisse guardar 10%, num ano você guardou um salário. Mas aí você não vai precisar usar mais o seu 13º para pagar a dívida. Aleluia! Não vai precisar mais fazer isso. Então você pega o seu 13º e coloca lá também. Então você já tem 2 salários guardados. Mais o ano que vem, como você aumentou um pouquinho, guardou, poupou, mais um ano você está guardando 3 salários. O bom dessa regra da cesta de emergência é que ela tem limite. Uma hora que você atingiu esse teto que você colocou para você, para sua emergência, 3 salários, ou sei lá, tantos R$ 1.000 que você queria ter na conta, você colocou lá um limite. Na hora que você atingiu esse limite, você deixa o dinheiro lá e deixa os juros fazendo o seu trabalho e você vai criar as outras 2 cestas, que são as 2 cestas que são as mais importantes para nós. Então, fez a cesta de emergência, eu guardei um valor que para uma emergência, para uma troca de um pneu, o carro quebrou, eu estou sem grana, eu consigo me equilibrar. Muito bom. Agora você então vai partir para as outras 2 cestas, que são as 2 cestas que eu acho que são as mais legais. Essa você põe lá na aplicação, esquece. Vai ficar lá, mas eu não precisei mexer esse ano todo. Deixa os juros lá. Ela vai crescendo por si só. Eu acho que meu padrão aumentou e eu agora preciso de uma reserva um pouco maior. Vai lá e deposita um pouco, aumenta lá a reserva que você possuía e deixa ela lá, ela é teu banco. Daqui 3 anos você já está em outro patamar, você já recebeu vários aumentos e a reserva que você tinha colocado era para a realidade de hoje. Ok, vai lá, sobe de novo, chegou no teto que você quer, esquece e deixa os juros lá, fazendo a alegria, ele gerando juros para você. Não tira os juros, não mexe em nada, deixa lá. Ela é só reserva de emergência. Mas também não põe mais nada lá depois que você atingiu o teto. Aí nós vamos para as outras duas cestas. A próxima cesta é a cesta do futuro. Essa cesta é a cesta que vai garantir a velhice, que vai garantir tua aposentadoria. A gente brinca, né? Não adianta ficar esperando viver de INSS, você tem que ter uma reserva para o teu futuro. Essa reserva pode ser em bens imóveis, pode ser em aplicações financeiras, mas você precisa criar essa reserva. Então, uma vez que você colocou aprendeu a guardar lá na regra do 1%, 10% do seu salário, até mais, e você já criou a regra de emergência para situações presenciais do tempo de hoje, você vai abrir a cesta do futuro. Essa é uma cesta que você vai colocando lá para o resto da tua vida, até você aposentar, até você precisar da renda. Quanto mais cedo você começar a regra do 1% e começar a guardar, mais longe for a sua necessidade de usar isso, melhor vai ser a sua arrecadação, melhor vai ser a sua vida no futuro. Então você vai guardando lá. A ideia é que você guarde 10% do seu salário todo mês nessa cesta. Põe um nome para ela, coloca um nome que seja um nome que tenha a ver com a tua vida, sei lá, o desejo que você tem de morar na praia, minha casa na praia, minha velhice dos sonhos, eu não sei. Coloca um nome que essa cesta você vai estar crescendo todo mês e vai estar fazendo todo mês. Essa cesta também você não tira, você não mexe, porque toda vez que ela for acumulando, ela vai acumulando para a velhice. A única forma de você mexer nessa cesta, né, claro, a não ser que você tenha uma necessidade muito emergencial, não tenha jeito, mas o ideal é que você nunca mexa nessa cesta, a não ser para comprar bens que possam gerar
capital também, como imóveis e aplicações financeiras. Então você vai mexendo nela para gerar capital. Então tem muita coisa aí que você pode usar, muitas finanças, né? Tem muitos podcasts que falam sobre aplicações que você pode também seguir, que nessas despesas, nessa cesta você vai guardando. Então, por exemplo, eu quero comprar um imóvel, vi que tem uma oportunidade ali, é um imóvel que eu gostaria de investir. Você vai lá, pega da cesta, da entrada e continua guardando depois disso. Para imóvel para alugar, não sei o que você vai fazer, mas você pode usar para isso. A terceira cesta, que é a cesta que a gente sempre pensa, então não vou viver, é a cesta do sonho. A cesta do sonho, essa sim, essa você põe, tira, toda vez que você atingir o seu objetivo, você vai lá e tira e usa para fazer o seu objetivo. Então a cesta do sonho, ela funciona da seguinte forma, vamos pensar, você criou a cesta da reserva, acabou, essa não existe mais, você não vai guardar mais nada lá, deixa os juros fazendo. Você abriu a cesta da velhice, você vai guardar um pouquinho do seu salário todo mês para a sua velhice e vai deixar os juros lá, o imóvel, o que você vai pensar em fazer. Apareceu uma promoção para você comprar um apartamento que é por 300 mil mais barato. Poxa, você tem o dinheiro, você vai lá e compra e volta a fazer a cesta. Não está lá em dinheiro, mas está guardado em imóveis, né? Tudo bem. A terceira, que é a do sonho, é para aquilo que você quer realizar. Eu quero trocar de carro, eu quero fazer a viagem do sonho, eu quero pagar um curso para mim que custa muito caro e eu quero fazer esse curso. Quero aprender, quero ter condição de fazer não só a viagem do sonho, mas levar minha família toda. Então você vai colocar lá aquilo que é o teu sonho e vai escrever nessa cesta. E nessa cesta, então, por isso que você precisa aprender a guardar a regra do 1%. À medida que você for passando dos 10% que você está guardando, você guardou 10, ainda sobrou coisas, ainda sobrou recursos para você, você vai pegar esse valor e vai colocar na cesta do sonho. E nessa cesta do sonho, você vai pegar esse valor e vai juntando até você realizar. Então, eu conversava com os jovens aqui da igreja, eles falavam assim, pastor, mas não dá, porque a gente guarda para uma coisa, guarda para outra. E eu brinquei com eles, porque eu falei, bom, vamos pensar no seu vale-refeição, como é que você vai fazer? E eles disseram, mas eu não vou levar marmita para o meu trabalho. Mas, tudo bem, mas se você levasse marmita, quanto você guardava desses cartões? Eu guardava R$1.000 por mês. Pode, ótimo, R$1.000 por mês, vezes 12, dá R$12.000 no final do ano. Né? Se você já fez a cesta da reserva, então esse ano você pode usar o seu fundo de garantia para a cesta do sonho. Então você já tem mais um outro valor aí para somar. E aí você vai tirar a viagem do sonho. No começo isso parece meio utópico, meio distante, mas funciona. Por quê? Porque quando você aprende a guardar, depois de um certo tempo, você não guarda só 10%, você consegue guardar 15%, às vezes até 20%. Então você começa a ver que essas cestas estão... E a reserva vai te ajudar, porque você não tem noção a quantidade de histórias que eu escuto aqui de pessoas que pagam muito dinheiro em juros, mas muito, que daria para fazer a viagem do sonho, daria para comprar um carro, daria para fazer a entrada na casa, só que a gente não soma, porque é um pouquinho ali, é um pouquinho no cartão ali, é um pouquinho, né, vai comendo ali pelas beiradas, a gente não vê. Então quando você tira juros, que você não está pagando mais, quando você consegue viver com o que ganha, retarda um pouquinho o seu padrão, quando você começa a juntar e começa a viver essa questão do exponencial, então você abre essa cesta do sonho e essa cesta é para você fazer aquilo que você realiza. Então vamos pensar de uma forma mais prática, como é que isso vai acontecer na prática mesmo. Vamos pensar que você tem um salário de sei lá, R$5.000 e você consegue guardar R$500. Você já fez a cesta do sonho, então você guardou 15, do sonho não, da reserva, você conseguiu guardar 15 mil, ficou guardando lá, o juros está fazendo, você não paga mais juros, você se empresta, pega, se empresta, vai fazendo, e você começou a partir de hoje a guardar R$500 por mês na sua reserva da aposentadoria. Vamos pensar que você tem 30 anos. Quando você chegar a 60 anos, daqui 30 anos, desses R$500 vão crescendo, amanhã vai ser 1.000, e isso vai gerando um volume gigantesco lá para a sua aposentadoria. Mas vou pensar que você consegue guardar R$300, R$400 também, além dos 500. Essa vai para a cesta do sonho
E porque você já cumpriu o seu propósito de ter uma reserva e já cumpriu o seu propósito do que você precisa guardar para a sua velhice. E nessas seduções você vai somando. Aí você vai pegando gosto, porque você vai percebendo que, poxa vida, se eu comprasse isso à vista, eu pagava 10, 15% mais barato. Se eu não comprasse meu carro a prazo, eu conseguiria pagar menos juros no carro. Então você começa a pegar o gosto disso e você vai guardando. Depois de um tempo, essa cesta do sonho, ela, como eu falei, essa você vai mexer. Você vai gastar e vai começar de novo. Ah, eu realizei meu sonho de trocar o carro. Agora eu vou realizar o meu sonho de fazer a viagem. Eu já realizei minha viagem, agora eu quero um carro de um outro padrão. Eu quero ter uma academia, eu quero ter aparelho de ginástica. Eu não sei, eu quero ter um computador diferente. Eu não sei, essa cesta vai funcionar para isso e você vai guardar para lá. Essa regra das 3 cestas, ela funciona muito para a gente entender como é que funciona a nossa vida no questão de equilíbrio, né? O que a gente às vezes não entende é que às vezes as coisas precisam ser organizadas. Então você constrói a primeira, fica livre para dividir nas outras duas o recurso que você quer fazer. Quanto mais cedo você começar, melhor vai ser o resultado. Com o tempo você vai aprender a se organizar, às vezes é muito difícil guardar muita coisa, porque você ainda está aprendendo a ajustar as suas despesas, mas não tem problema, você começou. Uma vez que você começou, as coisas vão funcionar. Às vezes vocês vão perceber que as oportunidades vão vir. Aí você já sabe a regra de 1%, mês que vem você vai receber aumento, você vai pegar um percentual desse aumento, recebeu 10% de aumento, vai 8% é para você viver, melhorar o padrão, 2% você vai juntar a mais na sua regra dos 10%, você vai começar a guardar 12%, 11% do teu salário. E dessa maneira você vai criando as cestas. A cesta do sonho é legal porque tem muita coisa que a gente quer fazer que a gente fica esperando acontecer. Ah, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. Mas quando você põe o teu pé na água, vai na direção que, sabe, você tem algo ardendo no seu coração, a oportunidade começa a surgir para a tua vida. Às vezes as coisas acontecem de uma maneira que a gente nem imagina. Às vezes a gente não está preparado para a oportunidade, a gente tem que se preparar para a oportunidade. Deus tem falado muito comigo nisso no meu coração, que a gente precisa orar não só para que Deus traga os nossos sonhos, mas porque Deus nos dê as oportunidades também. O que eu quero dizer com isso? Deus vai fazer isso na sua vida. Eu creio que Deus vai fazer, mas a maneira de Deus fazer às vezes é dar a oportunidade para você. Então, às vezes vai aparecer uma passagem barata, e aí você já tem o dinheiro guardado, então você está tranquilo, você já tem a reserva, você também está tranquilo, você já está guardando dinheiro para aposentadoria, você está tranquilo. Então você vai lá, compra aquela passagem mais barata, você fala, puxa, que legal, olha o valor, metade do preço eu paguei na passagem. Maravilha. E aos poucos você vai criando os seus sonhos. E quanto mais a gente realiza esses projetos, mais confiança a gente vai tendo nesse método. Então a regra das 3 cestas, ela é uma regra avançada. Por quê? Porque você nunca mais vai pagar juros, porque você vai sempre se emprestar. Mas esse mês eu estourei demais e eu não vou conseguir guardar o dinheiro da regra do futuro, lá, da cesta do futuro, da aposentadoria. Paciência, aconteceu, imprevistos acontecem. Você vai lá, põe tudo de volta na reserva, faz a reserva de novo e vida que segue, entendeu? E a gente vai continuar dali para fazer de novo aquilo que a gente precisa. E dessa maneira vai chegar uma hora que você vai equilibrar suas despesas. Então acho que os grandes princípios é esse. Qual é o princípio da regra 3 cestas? Primeiro, tem uma cesta da reserva, ela tem limite, chegou num valor, deixa lá, esquece. Na emergência você pega emprestado, devolve, pega emprestado, devolve. Usei esse mês, do mês que vem eu devolvi. Pronto, tá lá. Equilibrei minhas despesas, estou vivendo com o que eu ganho, retardei meu padrão por um tempo para poder equilibrar melhor as despesas e para poder criar as cestas. Aí eu vou criar a cesta da velhice. Não dá para começar com 10%, tem muita coisa que eu quero fazer agora. Começa com 5, começa com 3. Quanto mais cedo você começar, mais longe for essa cesta, melhor vai ser o resultado e melhor vai ser o impacto que você vai ter no futuro. Começa lá, criar o hábito, deixa lá. Mudou para aplicação de investimento financeiro para imobiliário, não tem problema, você está mudando. Comprei gado, vamos aí, comprou gado para você fazer negócios. Então tudo bem, você está ganhando dinheiro.
comprei ouro, tá, investi em Bitcoin. Tudo bem, eu não entendo muito disso, dessas partes. Mas se está dando recurso para você, está dando resultado, você não está gastando, isso está virando dinheiro para você, para a sua velhice. Aí você vai investir na cesta do sonho. Essa terceira cesta é o que possível for, né? O que sobrar e o que você puder guardar mais. E aí, quanto mais você guardar, mais rápido, não usando o seu 13º, não usando, às vezes, um bico que você faz, uma entrada que você tem, um cartão alimentação que você não precisa usar toda hora. Todo esse dinheiro vai para a cesta do sonho para você realizar os seus sonhos. Espero que você tenha gostado desse podcast. Esse é o Bob. O conselho que a gente dá para o Bob é que ele nunca mais pague juros. Deus abençoe a vida de vocês. E se você gostou desse podcast, passa para alguém, envia para alguém, que eu tenho certeza que o Bob vai ajudar muita gente aí. Deus abençoe!